O mês 4 também é o mês que nós falamos, quando nós falamos lá em janeiro, sobre finanças. E aí eu achei tão bacana, porque dá para associar a confissão de pecados com finanças. Veja só, coisa boa. E mais ainda, dá para associar a confissão de pecados e finanças com o livro de Colossenses, no capítulo 3. Esse capítulo 3 ele é tão completo que todos os temas que foi colocado dá para pegar dentro de Colossenses 3. Eu fico assim, impressionante. Eu vejo o tema, penso sobre o que eu vou falar, aí eu vou lá para ver se tem um versículo que dá. Eu falo, que capítulo bom é esse que dá tudo, né? Eu não estive na segunda, na terça e na quarta, mas quem esteve aqui? Segunda, terça, então perdi, domingo, segunda, terça e quarta. Quem esteve todos os dias? Helena. Quem mais? Carolzinha não, eu também não. Só a Helena e a Nadir? Nadir? Carlinhos. Eu não vou perguntar o que foi falado todos esses dias, tá? Mas só para confirmar, falar sobre confissão de pecados? Falou? Eu falei, a gente vai falar mais do mesmo, né? Mas uma das coisas muito importantes quando a gente está lendo o Antigo Testamento, irmãos, é que tudo que Deus fez com o povo de Israel, Ele pedia para ser repetido constantemente para as outras gerações, para que as pessoas não se esquecessem do que Deus fez, né, Nadir? E a gente vê que teve uma geração que o texto da Bíblia diz que eles se esqueceram do Senhor, se esqueceram do que Deus fez. Então, irmãos, a gente pode falar, repetir, falar sobre o mesmo assunto que não tem problema nenhum. A gente pode falar, por exemplo, sobre uma semana sobre confissão de pecados e a gente não vai esgotar tudo sobre esse assunto. Fico feliz em ver a presença da maioria, se não de quase todos os adolescentes aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Se nós tivéssemos tido a mesma oportunidade que vocês estão tendo de já crescer com essa fome de aprender, de estar em comunhão uns com os outros, é uma igreja poderosa que o Senhor vai levantar nessa geração, eu creio. Amém. Eu creio. O versículo 3 de Colossenses 3 diz assim: pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Essa palavra está escondida com Cristo em Deus, e falando sobre pecado, me fez lembrar de que quando Adão pecou, Adão fez o que, irmãos? Se escondeu. E aí eu falei, meu Deus, a nossa vida está escondida agora em Cristo, mas lá no comecinho, nós, vou colocar o homem, ele quis se esconder do Senhor. E agora o Senhor diz que a nossa vida está escondida no Senhor. Eu falei, que coisa maravilhosa. Lá em Gênesis 3, coincidentemente também é 3. Eu gosto dessas coincidências das escrituras, tá? Gênesis 3, Colossenses 3. Eu vou continuar assim. Em Gênesis 3, a serpente, ela veio tentar distorcer o que Deus falou. E ela falou assim para a mulher, no versículo 1. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Fez uma pergunta para Eva. A Eva respondeu, não, nós podemos comer do fruto do jardim sim. A gente só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Deus disse para a gente não comer. Não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizer, morrerão. Aí lá no versículo 8, diz assim, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. E agora nós vemos aqui o homem se escondendo de Deus, e em Colossenses o Senhor dizendo, a vida de vocês estão escondidas em mim. Porque é muito comum, irmãos,
irmãos, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, é natural a gente querer se esconder das pessoas, a gente querer se esconder de Deus. As pessoas somem. Sumiu, pode investigar que onde a fumaça for. Alguma coisa está acontecendo. Às vezes não é um pecado externo, não é algo que a gente consiga ver, mas é um pecado interno. Mas a tendência do ser humano é se esconder de Deus quando peca. Então a gente vai falar sobre concepção de pecado. O que é um pecado? Alguém aprendeu aí nesses dias? Alguns de vocês vieram segunda, terça e quarta? Algum de vocês? Não? Gustavo veio? Você consegue falar o que é pecado, Gustavo? Com as suas palavras? Pecado é qualquer coisa que desobedece os mandamentos de Deus. Qualquer coisa que desobedece os mandamentos de Deus. Que não agrada a Deus. Vocês concordam? Concordam? Que bem. Então, o pecado, pode pôr para a gente 1 João 3,4? O pecado, ele é transgredir os limites estabelecidos por Deus. No jardim, Deus colocou a árvore e colocou um limite para o homem. O homem não deveria ultrapassar um limite estabelecido por Deus. E o que aconteceu? Ultrapassou o limite? Sim, ultrapassou o limite. Então, em 1 João 3,4 diz assim, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. A lei, quando é colocada, ela não é colocada para nos dar um limite. Você não pode fazer isso. Você não pode, é colocado um limite. Lá no Éden, Deus estabeleceu um limite para o homem. Vocês não podem, vocês podem ir até aqui, daqui para lá, vocês não podem. E quando o homem pecou, ele ultrapassou um limite que Deus estabeleceu. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos um limite estabelecido por Deus, nós pecamos. É muito comum quando alguém fala, mexe, aqui você pode brincar, mas não mexe ali. O que naturalmente vai querer mexer? Naquilo que a gente falou que não é para mexer. Nós queremos ultrapassar. Lá do outro lado você não pode ir. A gente quer saber o que tem do outro lado. A gente quer ultrapassar o limite para saber o que tem do outro lado. Quando o limite foi colocado para nos proteger, como uma proteção. Então Deus diz, não pode fazer aquilo. E que o homem vai? Ultrapassa o que Deus estabeleceu e faz. E quando ele faz, ele peca. Então o pecado é transgredir a lei. É ultrapassar o limite que Deus estabeleceu para nós. E é muito comum isso acontecer. Porque a Bíblia diz que todo mundo pecou. Todo mundo peca. Mas o pecado também tem uma palavra muito conhecida que é errar o alvo. Quem já ouviu? Que pecado é errar o alvo. Então vocês imaginam como é que chama, Leone, aquele negócio para tirar flecha? Tem um nome aqui? Tira o alvo. Vocês sabem o que é o alvo, né? Imagine um alvo. A Bíblia diz que pecado em grego tem hamar, uma coisa assim, não sei falar em grego. Imagina que você tem um alvo que Deus estabeleceu, você mira o alvo, mas quando você atira, você errou, você não atinge o alvo. O que é errar o alvo? É quando Deus estabeleceu para nós um propósito e nós até entendemos o propósito. A gente até entendeu que a gente tem que ir naquela direção. Só que aí a gente toma uma direção contrária e a gente vai exatamente fora da onde a gente deveria ir. Por exemplo, ajudar pessoas é um alvo de Deus estabelecido por Deus? É um alvo estabelecido por Deus. Então eu miro nesse alvo estabelecido por Deus. Só que aí eu vou ajudar pessoas para todo mundo ver que eu estou ajudando, que eu sou legal. Ou olha como ela é generosa, ela está ajudando. O meu coração não está preocupado em acertar o alvo, está preocupado em fazer, mas a minha motivação ela está errada. Então quando eu miro no certo, mas a minha motivação é errada, eu pequei, eu errei o alvo também. Então errar o alvo é tudo aquilo que eu sei que tem um princípio estabelecido por Deus. Eu até miro nisso, mas eu faço errado. Por
exemplo, mentir é pecado. A gente sabe que o meu alvo é falar a verdade. A gente mira no alvo. Mas se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. Então eu erro o alvo, eu acerto fora. Eu miro na verdade, mas eu conto com a mentira. Então, errar o alvo é toda vez que eu entendo um princípio estabelecido por Deus. Eu miro naquilo, querendo atingir aquilo, mas eu faço motivações erradas. Tem tantas outras formas de errar o alvo. O pecado, ele nasce no nosso coração. Vamos ver o versículo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o versículo. O pecado, ele nasce no nosso coração. O pecado nem sempre é externo, irmãos. É muito fácil identificar um pecado externo. Uma pessoa, por exemplo, que faz algo, fuma, pecado externo. Uma pessoa que bebe, é fácil identificar. Mas existem pecados que estão no nosso coração que são internos, que ninguém vê. A inveja, por exemplo, é um pecado interno. Então, o pecado, ele nasce no nosso coração. A ira, a mentira, o engano, é um pecado interno. O externo é fácil da gente identificar. Entra, sei lá, uma pessoa aqui com uma roupa não adequada e a gente quer chamar para conversar que a roupa é inadequada. É externo. Mas uma pessoa, por exemplo, que é rancorosa, invejosa, como é que você identifica? Às vezes você não identifica. Então, essa palavra é para nós identificarmos em nós que existem várias formas de eu identificar o pecado. O Espírito Santo, como foi cantado essa noite, é Ele que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos mostra. Mas nós precisamos ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque sabe como Ele fala, irmãos? Ele fala por meio das Escrituras. Quando nós estamos lendo a Bíblia e a gente permite que a Bíblia nos lê, a gente começa a ser confrontado pelas Escrituras. Eu não sei você, mas quantas vezes lendo a palavra eu vi assim no meu coração um comportamento, sabe, que eu tenho parecido com o texto que está falando aqui. Eu falo, meu Deus, eu leio assim, e não consultou ao Senhor. Aí eu falei, meu Deus, quantas vezes eu tomo decisão e não te consulto? É o Espírito Santo revelando o pecado no meu coração. Então, como que você vai ser confrontado com isso? Como que o Espírito Santo vai te confrontar? Por meio das Escrituras ou por meio de ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente vem ao culto, o Senhor também fala por meio do louvor, o Senhor fala por meio da ministração, mas o Senhor quer falar conosco por meio da palavra de Deus. Então, a maneira da gente identificar os nossos pecados e deixar que a Bíblia, ela nos leia. Então, em Romanos 14, 23, também diz assim, que tudo que a gente faz e não é por fé, é pecado. Olha só. E não é aquela fé de crer em Deus, mas é se você tem dúvidas quanto ao que deve comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se você faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando. Se nós fazemos qualquer coisa sem certeza, sem garantia de que o Senhor está aprovando aquilo que a gente está fazendo, sem convicção, não é por fé, então nós estamos pecando. Então, irmãos, quem acha que não peca só porque não faz coisas externas, que todo mundo percebe, quem vai para a oração e nunca acha que tem pecado para confessar, meu irmão, me conta como é que você faz isso. Porque eu acho praticamente impossível eu ir para a oração e não ter pecado para confessar. Então, tudo que eu não faço por fé, que eu não faço com convicção, tudo aquilo que me traz dúvida, se eu devo ou não devo fazer, se o Senhor está ou não está, aprova ou não aprova, Ele diz que porque vai contra as minhas convicções, eu estou pecando. Também existe o pecado da omissão. O pecado da omissão, que está escrito em Tiago 4,17,
diz que se nós sabemos o que tem que ser feito e a gente não faz, a gente também está pecando. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não faz. Irmãos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, amém? Deixe o Espírito Santo trazer à sua memória aquilo que você precisa confessar, como também o Leone ministrou aqui essa noite. Que o Espírito Santo vá gerando em nosso coração. Eu falo, Senhor, me faça lembrar de algo que eu não identifiquei que é um pecado, e está ferindo o teu coração. E o Senhor está entristecido, porque como filhos, irmãos, o Senhor não escolheu agora uma nação para representar Ele, mas Ele escolheu uma igreja, um povo que o representa. A vontade de Deus é que a igreja possa representar o Senhor no mundo e Ele possa ser conhecido por intermédio da igreja. Mas o nosso Deus é um Deus tão santo, irmãos, tão santo, tão santo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que o sumo sacerdote, para entrar na presença dele, para oferecer o sacrifício pelo pecado, ele tinha que estar totalmente apto para a situação. Eu não li, se eu li, eu passei desapercebido nesse detalhe, mas eu já ouvi dizer que ele tinha que ter uma corda amarrada na cintura. Porque se ele entrasse na presença desse Deus tão santo em pecado, ele morria lá dentro e ele tinha que ser puxado pela corda. Tamanha a santidade do Senhor. O nosso Deus, a mesma santidade lá do Antigo Testamento, é a mesma santidade de hoje, irmãos. E Ele, por ser tão santo, tão santo, tão santo, se não fosse por Jesus, nós não teríamos condições de entrar na presença desse Deus santo. Mas por causa do nosso sumo sacerdote perfeito, Ele agora não cobre mais o nosso pecado com o sangue, mas Ele retira o nosso pecado. E nós podemos entrar na presença desse Deus Santíssimo. Irmãos, quando a gente não vai para a presença do Senhor, nós estamos desprezando o que Jesus fez. O sacrifício dele foi para romper essa barreira que tinha entre o homem e Deus. E quando nós não valorizamos essa presença, é como se o que Jesus fez. Ok. Então, sinta-se constrangido por não desejar entrar na presença desse Deus Santíssimo. Porque hoje, diferente de antigamente, nós podemos entrar na presença dele. Mas por ele ser santíssimo, ele não compactua com o pecado, irmãos. Por isso que nós somos convidados fortemente a confessar os nossos pecados. E por que a gente peca então, irmãos? Se Cristo veio para desfazer as obras do inimigo, por que nós pecamos? Nós pecamos porque a nossa carne ela não se converte. A nossa carne não é convertida. E o apóstolo Paulo dizia de uma luta constante entre carne e espírito. Ele escreveu: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu sempre faço. Porque a nossa carne não é convertida. Então nós pecamos, e porque pecamos, hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito que é Cristo, que Ele nos purifica do nosso pecado, irmãos. Deus ele não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós confissão. Então a gente talvez pense que temos que ser perfeito é Deus. Ele espera que nós sejamos o quê? Arrependidos, confessos. E aí nós vemos que é transgredir os limites, omissão, irmãos. Aqui quando você pode fazer o bem e não faz, não é necessariamente ajudar pessoas, somente ajudar pessoas. Existem muitas coisas que nós já sabemos que o Senhor pediu para a gente fazer e a gente não faz em pecado. Por exemplo, perdoar, liberar perdão. Aquele que pode... Põe para a gente de novo, 1 Tiago 4. Perdão, 1 Tiago 4,17. Lembre-se de que é pecado saber o que deve fazer e não faz. Perdoar. Nós sabemos que temos que perdoar. Se nós não fazemos, pecamos. Qualquer outra coisa que o Senhor já disse que temos que fazer, se nós não fazemos, estamos pecando. Orar, irmãos. Orar, o Senhor
Jejuar o Senhor mandou. Tudo aquilo que nós sabemos que temos que fazer e não fazemos é pecado. Então nós temos pecados para confessar, irmãos. Se temos. João Batista, ele batizava para arrependimento, né? Eu sempre gosto de pensar nisso, porque João Batista era muito hardcore. Ele batizava para arrependimento dos pecados. Você acha que João Batista só ia lá e batizava o cidadão? Não, tinha que confessar. Confesse, dê nome ao seu pecado. Eu sempre falo isso. Não chega diante de Deus em oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Porque quando você nomeia o seu pecado e você pede perdão ao Senhor, mostra que você está arrependido, ou no mínimo com remorso. Mas o pecado tem que ser dado nome. Por isso que essa noite nós estamos aprendendo como identificar o pecado. Todas as vezes que você ultrapassar o limite que Deus estabeleceu, você pecou. Todas as vezes que você sabe o que tem que fazer e não faz, você pecou. Todas as vezes que você faz algo sem ter convicção de que Deus está aprovando o que você está fazendo, ou sem fé, você pecou. Todas as vezes que nós não identificamos externamente o seu pecado, mas dentro de você existe ira, existe inveja, existe cobiça, você errou, ganância, você pecou. E aí, Colossenses, no versículo capítulo 13, no versículo 19, diz assim: 13, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Essa renovação, irmãos, está atrelada a conhecer e aprender sobre o seu Criador. E aí nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Então, qual é a maneira de eu renovar, de eu me despir dessa antiga natureza? À medida que eu aprendo a conhecer o meu Criador. Não tem como a Dayana vir aqui, o irmão Fábio, qualquer outro pastor subir aqui e falar sobre isso com vocês, se nós não tivermos uma disposição em aprender e conhecer o nosso Criador. Porque é a palavra do Senhor que vai nos constranger, é a palavra do Senhor que vai nos transformar, é a palavra do Senhor que vai nos transformar, irmãos, é a palavra do Senhor. E eu só conheço Ele, eu só aprendo sobre Ele por meio da palavra, irmãos. Por isso que a gente não pode desprezar a palavra do Senhor. Conhecer não é saber quem Deus é. Não é sentar aqui comigo, por exemplo, e discutir a natureza ou o caráter de Cristo, apesar disso ser muito bom. Às vezes a gente encontra pessoas que é muito boa para falar Deus histórico, sabe tudo sobre Deus, sobre as Escrituras. Mas conhecer é ter um estreito relacionamento com Deus. É um estreito relacionamento, não é saber tudo sobre o caráter de Deus, a misericórdia de Deus. É identificar-se como Ele, porque o texto diz que quando eu conhecer Ele, quando eu aprender sobre Ele, eu vou me tornar semelhante a Ele. O conhecer a Deus é identificar-se com Ele, é aprender a ver as coisas como Ele vê. É aprender a ver as coisas. Às vezes a gente parece doido, né, Nadir? Porque as pessoas falam assim: mas por que você está fazendo assim? Porque a gente está vendo como Ele vê, não é com a nossa ótica humana. É uma situação que as pessoas até acham que a gente está maluco com relação àquilo, porque a gente tem um estreito relacionamento com Ele e Ele dá um direcionamento que alguém vê a gente tomando algumas decisões, tomando atitude e acha um absurdo. Mas é porque a gente aprendeu com Ele a ver como Ele
a pensar, a agir e a ter prioridades como Ele vê, como Ele pensa, como Ele age. A palavra de Deus diz assim, porque o Senhor não olha a aparência, Ele olha o coração. Aí às vezes a gente vê alguém que externamente a gente descartaria. Aí como a gente aprendeu com Ele que Ele não olha a aparência, Ele olha o coração, a minha ação não é baseada na aparência da pessoa, é baseada na intenção do coração. E aí a gente pensa, age e prioriza situações, porque como nós temos um estreito relacionamento com Ele, nós pensamos e agimos como Ele. Temos valores e relacionamento com os outros de acordo com o nosso mestre. Então, quando eu aprendo e quando eu conheço, eu me torno semelhante a Ele. Na forma de pensar, na forma de agir, na forma de prioridades, nos meus valores, nos meus relacionamentos com os outros. O pecado não é só um comportamento, é uma condição de um coração que foi afetado. Então, às vezes, a gente quer tratar o comportamento, parte da pessoa. Mas o pecado não é só sobre o comportamento daquela pessoa. O pecado é sobre o coração que se afastou de Deus, Nadir. E a gente quer tratar o quê? O pecado. E o coração que se afastou de Deus. Às vezes a gente, principalmente quem é pastor, eu sempre dou esses exemplos, eles pegam muito mais casos do que a gente. E a gente quer resolver ali o problema daquela situação. Mas o problema do pecado não é só o comportamento, é o coração que está afastado de Deus. O trabalho é muito mais do que resolver uma situação. É fazer com que esse coração se volte novamente para o Senhor. É fazer com que a pessoa aprenda e conheça o Criador para se tornar semelhante a Ele. Porque aí todas as outras áreas da vida dessa pessoa vai ser parecida com a de Cristo. Nós precisamos de Cristo para nos perdoar, para restaurar a nossa natureza. Para tristeza ou alegria de vocês, amanhã eu vou dar continuidade sobre confessar o pecado. Mas hoje eu queria seguir aqui falando sobre como lidar com quem confessa o pecado. Você já teve a experiência de ser procurado por alguém para essa pessoa confessar para você o pecado? Porque a palavra de Deus diz assim, confessai uns aos outros o seu pecado para ser sarado. Não está dizendo confesse para o pastor, confesse uns aos outros. Vocês já foram procurados por alguém para que essa pessoa confesse o pecado a vocês? Gálatas 6:1, por favor, Henrique. Por que a gente está falando? A gente está orando por confissão de pecado, certo, irmãos? Uma semana. Tem gente que vai precisar confessar para alguém. A gente confessa em oração, mas a Bíblia nos recomenda a confessar uns aos outros. Por que será que a Bíblia pede para a gente confessar uns aos outros e não somente em oração a Deus? Não poderia ser só para Deus? Deus sabe de tudo, vou confessar para Ele, não é? Irmãos, quando a gente confessa para alguém, a gente trata o nosso orgulho também. Mostra que a gente, de fato, reconheceu. E quando chega ao ponto de confessar, é porque a gente se arrependeu. Então, quando a gente procura alguém para confessar, tantas barreiras dentro da gente é quebrado. Primeiro, a gente quebra a ideia de que a gente é perfeito. E a gente não é perfeito. Existem algumas situações, as pessoas elas têm medo de confessar, elas escondem o seu pecado porque elas têm medo de julgamento. O que vão pensar de mim que dou aula na escola dominical para os adolescentes, que ajudo no Ministério de Mulheres, que subo ali para compartilhar a palavra? O que vão pensar se eu compartilhar o pecado, pastor? Vão me julgar. Não vou confessar. Vou ficar só aqui na oração mesmo. Não. E aí a gente
vê que áreas da vida de algumas pessoas, elas começam a ficar estagnadas, elas não avançam. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Provérbios fala muito sobre isso. Davi fala muito sobre isso. Enquanto eu cobria o meu pecado, os meus ossos eram definhados. Então, irmãos, às vezes as pessoas não confessam porque elas têm medo de julgamento. O que vão pensar de mim se eu contar para o pastor o pecado? E aí, irmãos, eu acho que o Senhor, ao invés de condenar esse irmão, nós seremos responsabilizados. Por que o irmão não pode confiar em nós para confessar um pecado? O problema está nele ou o problema está em nós que não passamos confiança suficiente para esse irmão? Muitas vezes as pessoas procuram os pastores, e isso é bom, porque os pastores deveriam ser símbolo de sigilo. Você está em um ambiente seguro, você pode me contar. Graças a Deus temos pastores aqui, homens e mulheres de Deus, mas em nem toda igreja você pode contar com o pastor, porque o pastor pega o seu exemplo para aplicar até no sermão no culto do domingo à noite. Então, infelizmente, não é necessariamente a figura de um pastor para você confessar. A Bíblia diz, uns aos outros. A figura dos pastores deveriam ser sigilo, porque até na ética, para quem faz seminário para ser pastor, é ensinado sobre a ética. Por ética, o pastor não deve comentar nem cobrir em alguns casos, irmãos, porque a pessoa confiou naquela pessoa. Se fosse para falar para outros, ele chamaria um grupo. Se ele chamou só essa pessoa, porque ele confia nessa pessoa. Então, como a gente vai lidar com quem confessa pecado? Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Você vai guiar com... a gente às vezes parece mais juiz, né? A gente pega a causa de um irmão e vem confessar, a gente já quer julgar e já quer dar um veredito. E não é assim, irmãos. A pessoa, quando ela vem confessar, ela espera que ela seja acolhida, porque ela já sabe que ela está errada. Ela não precisa de mais alguém dizendo para ela que ela está errada, ela já sabe disso. Então, as pessoas que ouvem, elas não podem expor aquilo que elas ouviram, porque ao invés de restaurar, ela está matando. Pode até matar espiritualmente essa pessoa. Quando alguém confessa, ela encontra cura ou ela encontra condenação quando ela vai te contar um pecado? Quando alguém confessa, ela encontra cura ou ela encontra condenação? Nós lembramos que a palavra diz que Deus não tenta ninguém, é o diabo. Então, ela não precisa de mais alguém dizendo para ela ou condenando ela por aquilo que ela cometeu. A Bíblia diz, ouça com o quê? Com vocês que são guiados pelo Espírito devem, com o quê? Mansidão, irmãos. Às vezes, nem a gente de fora, às vezes é um filho. A Lorena está numa fase que ela confessa bastante pecado para mim, graças a Deus, vai continuar assim até a volta de Jesus. Mas ela confessa vários, ela fala assim, mãe, eu não te contei, aí ela começa a confessar. Bem, espero que cresça assim. Depois muda, né, Paty? Muda? Muda. Ainda está na inocência, mas ela confessa bastante pecado, graças a Deus. Porque criança, você trata pecado como pecado, certo, irmãos? Amém, irmãos? Pecado como pecado, né? Porque é criança que pode passar a mão. Pecado é pecado. Então, quando alguém confessa, ela encontra cura ou ela encontra condenação? Por que a Lorena sempre me conta? Porque todas as vezes que ela me conta, ela é orientada e não condenada por aquilo que aconteceu. Então ela já entendeu que ela tem liberdade para me contar.
Então ela conta. Às vezes não conta de imediato, às vezes é uma coisa que já aconteceu tem tempo, mas quando ela se sentiu segura, ela contou. Ouça com mansidão e não com julgamento. Quem confessa já está quebrantado, já reconheceu o seu erro. É um perigo a gente julgar ou reagir com dureza, fazer a pessoa se afastar. Dependendo da forma como a gente recebe isso, irmãos, a gente acaba afastando aquela pessoa que Deus até permitiu chegar até nós, mas a nossa falta de sabedoria afasta essa pessoa. Lembre-se que a tendência de quem peca é se esconder, se afastar. Então, se essa pessoa já veio até você, já é algo muito bom, porque ela te ajuda. Ela não está correndo de Deus, ela está correndo para Deus. Nós somos essa pessoa que vai de novo fazer essa conexão, ajudar nessa conexão. Ouça com calma e demonstre graça. Uma outra coisa, toda vez que a Lorena fala um pecado para mim, eu falo, filha, já aconteceu com a mamãe, parecido assim. Aí conta uma situação que aconteceu comigo. Esses dias estava eu e o pai dela, e a gente estava lembrando, porque, gente, uma coisa importante, sempre se lembre de onde Deus tirou você, da obra que Deus fez na sua vida, sempre, conte isso para os seus filhos. E ela falou, o papai era mau? Eu falei, era, a mamãe também, mas Deus encontrou a gente, mudou a nossa história. Não pose de super-homem, super-mulher para os seus filhos, porque quando eles errarem, eles vão se achar a pior pessoa do mundo, porque afinal o pai e a mãe é tão perfeito. E eles são os piores dessa terra. Mas quando ela fala um pecado, e eu vou lá e falo, filha, sabia que já aconteceu comigo uma coisa assim, assim, assado? E eu conto da maneira adequada para ela, opa, então pode acontecer. Então eu falo para ela, filha, mas sempre que você me contar, a mamãe tem a obrigação de ensinar você a lidar agora com esse pecado. Então sempre fale com seus filhos erros que você já cometeu e como Deus mudou a sua história, como Deus mudou a sua vida. Então a gente precisa demonstrar graça, porque um dia a graça do Senhor te alcançou, irmãos. A Bíblia diz que o mesmo amor, a mesma graça que você recebeu de Deus, você também deve estender ao outro, irmão. A gente se acha bom demais e quando vem alguém contar, a gente é muito super crente. Como assim, irmãos? Tamanha graça que o Senhor derramou sobre nós e a gente vai para o outro sem a graça, sem derramar graça, sem derramar misericórdia. Quantas vezes você pecou pelo mesmo pecado, Deus te perdoou. Aí quando é um filho a gente não perdoa, quando é um irmão a gente não perdoa. Irmãos, compartilha da graça que você recebeu do Senhor. As minhas palavras, elas precisam ser cura e não ferir mais. A gente precisa curar, irmãos, e não ferir. Não declare paz se não houve arrependimento. Aí tem uma outra vertente, Jeremias 6,14. Aí tem um outro oposto. Ou a gente demoniza a pessoa, ou a gente quer passar a mão na pessoa. E ainda diz assim, vai em paz. A pessoa te confessa o pecado e você fala, vai em paz. Jeremias 6,14. Gente, amar não é passar a mão. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantia de paz quando não há paz alguma. Tem paz não, irmão. Vamos consertar esse negócio aqui. Então não é amor a gente passar a mão para proteger. Ou a gente normalizar o pecado. Eu entendo, não acontece. Entre os casais isso é tão comum. A gente normaliza o pecado. Ou para não ficar mal com a pessoa, a gente parece mesmo. Mas vai em paz. Vai em paz. Se eu não me engano, acho que é Isaías ou Jeremias, tem um texto que ele diz assim, daquele que diz para o outro, vai em paz. Se não tem paz, bora resolver esse negócio, irmão. Lembra que quando foi definido lá os diáconos, era um problema de divisão de alimentos? E a gente aprende que quando o problema chega na gente, tem que parar ali. Vai parar em nome de Jesus, irmãos.
Quando o problema chega para você, irmãos, quando alguém vem confessar, o seu filho ou alguém que você conheça, chegou ali em você, você tem que estar preparado para estancar o negócio. É para estancar. Não é para dizer, ai filho, é assim mesmo, filha. Não, é normal, acontece. Não, foi aqui. Chegou aqui, tem que estancar. Amar é falar a verdade, é direcionar ao arrependimento. Não diga, está tudo bem. Diga, Deus te ama, mas você precisa deixar isso. Você precisa deixar isso. Não sei se a Lorena está aí. A Lorena contou para mim que mentiu um dia. Falou tal coisa, acho que era de fulano e não era, e ela veio toda melindrosa, porque ela percebeu que ela tinha pecado. É bom que ela cai em si, graças a Deus, o Espírito Santo. Ela mentiu. Toda vez que ela fala um negócio de mentira na escola, passa um tempo ela me conta que ela mentiu. E eu falo, vamos tratar a mentira. Vamos tratar esse pecado aqui. Você amar, perdoar, vamos tratar a mentira. Eu já falei isso para vocês aqui, né? Nosso sobrenome é Melo. Fala, a família Melo não mente, Morena. A família Melo não mente. A família de você quem pode mentir. A nossa família não mente. Então a gente tem que dizer, você é amada, mas vamos deixar isso aqui, vamos tratar isso aqui. Leve a confissão e abandono. Provérbios 28, 13. Vamos. Provérbios diz assim, ó, aquele que confessa e deixa. Então quando alguém traz um pecado até você, nós precisamos levar essa pessoa a confessar. Já confessou, né? Agora ela precisa abandonar. E é aí que o nosso trabalho vai começar, porque nós somos o quê? Agentes de Deus. Então, 2 passos, é confessar e deixar. Precisa confessar, só confessar não vai mudar. Só confessar o pecado não vai mudar, é um ciclo de queda. A gente vem, abre o coração, confessa, mas não abandona, pastor, é um ciclo de queda. Continua aquela repetição. Nós precisamos ajudar a pessoa a identificar o pecado, tomar a decisão prática de mudança. E quando alguém traz uma demanda, mas não identificou ainda qual que é o pecado? Traz uma situação, mas ainda não entendeu o que está ocasionando aquilo. E nós precisamos estar preparados para orientar, para aconselhar, para direcionar essa pessoa para ter a prática da mudança. Gálatas 6:1. A gente já leu, mas vamos ler de novo. Gálatas 6:1. Acabando, irmãos. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Não é só para a gente ouvir. Não é só para ouvir a queixa do irmão, o pecado do irmão, o pecado do seu filho, o pecado do seu esposo, da sua esposa. Não é só para querer que ele fale para você o que está acontecendo. Você com mansidão vai precisar ajudar a voltar ao caminho certo. E aí vem uma coisa para nossa soberba não crescer demais, e você cuide para não ser tentado. Porque às vezes a gente tende a achar tão espiritual e tão supra-sumo que parece que só o irmão está sujeito a pecar. Nós temos a capa do super. E aí a gente já vai para a conversa do armário. E aí ele diz, cuide para que você também não sofra, não seja tentado também. Então, ajude a pessoa a identificar, ajude a pessoa a tomar a decisão de praticar a mudança. Restaure essa pessoa, irmãos, e não destrua essa pessoa. Às vezes a gente destrói pessoas da nossa própria família. Quando vem se abrir, a gente acaba com a pessoa. Acaba. Aonde que era para chegar e estancar, causou pior ainda. Não é expor, não é envergonhar a pessoa, é restaurar e levantar. Imagine que o meu marido confesse um pecado e ao invés de eu ajudar, eu exponho e envergonho meu marido.
Ou a gente compartilha com os outros. Todo mundo agora está sabendo do pecado dele. Se ele não confessou para os demais, e confessou para alguém de confiança dele, eu não posso expor, eu não posso envergonhar ele. Eu preciso restaurar e levantar. Trate como alguém que pode ser restaurado. Não rotule pelo erro. Deus não define as pessoas pelo momento que elas estão passando. Nós sim. É impressionante. A pessoa tem uma história desse tamanho. Aí isso aqui, ó, é uma parte da história dela. A gente rotula por esse pedaço aqui, ó, da história dela, não por todo. Por isso aqui. A gente faz isso. A gente faz. A pessoa viveu uma bênção, foi uma vez. Escorregou no tomate, a gente vai pegar essa fatia do escorregar dela e a gente define agora ela a partir desse momento. A gente faz isso. Com muita facilidade. Muito. Basta ver casais que se divorciam. O resto a gente esqueceu tudo. A gente só vai pegar essa parte agora. Terríveis. A gente só pega essa parte. Mas Deus, ela não define as pessoas pelo pior momento delas. Deus não. A gente faz isso, Deus não. A gente quer definir a pessoa pelo pior momento da vida dela. Que coisa aí. Cuide para que você também não seja tentado. E se ela confessou, a grande misericórdia para ela. E se a gente está julgando, a gente vai precisar confessar depois o nosso pecado. Guarde confidencialidade. 1 Pedro 4:8. Isso significa que a gente não pode expor, a gente não pode comentar. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Irmãos, quando a gente quebra a confiança de alguém, a gente gera afastamento dessa pessoa. O amor cobre multidão de pecados, multidões. Mas quando nós quebramos a confiança, a gente pode causar uma ferida e um afastamento. Quantas pessoas não foram feridas porque tiveram suas situações expostas e se afastaram? Deus vai cobrar dele e da gente. Se você não pode ajudar, não espalhe. Ouviu? Não tem nada a falar? Faz uma coisa que eu acho que essa é fácil. Só você não espalhar já está em vantagem, absurdo. Porque tem gente que além de não poder ajudar, ela espalha. Tiago 5,16. Orem e caminhem junto com essa pessoa. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, irmãos. A oração produz grandes resultados. Caminhe com essa pessoa se for possível, porque a restauração, ela não é instantânea. Não é você orou e as coisas aconteceram. A pessoa ela precisa de oração, mas ela também precisa de acompanhamento. A gente precisa acompanhar o irmão, a irmã, o filho, quem quer que esteja pedindo ajuda. A gente ora na hora pela pessoa, a gente continua acompanhando essa pessoa e a gente precisa ser um apoio e não apenas um conselheiro. A gente é muito bom em dizer o que o outro tem que fazer. Quem é bom nisso? Eu sou ótimo. Você vem trazer um negócio para mim, eu já trago a solução na hora. Mas vai pedir ajuda para mim, para ficar se apoiando em mim. Eu já não quero. Porque eu sou boa para aconselhar, mas para apoio, eu não gosto que ninguém dependa de mim, irmãos. Esse é um pecado que eu estou confessando agora. Eu gosto de dependência de mim para as coisas. Porque a hora que eu não puder fazer, vão me cobrar e eu não quero ser cobrada. Então eu prefiro não me envolver tanto. Porque eu não suporto as pessoas quererem me cobrar.
continue acompanhando, seja apoio. Você pode ser um acusador, indiferente ou um instrumento de restauração. Qual você escolhe? Você pode ser um acusador, você pode ser indiferente àquela situação, ou você pode ser um instrumento de restauração. Aplicação, irmãos. Ouça com graça. Lembre-se do quanto de trabalho você já deu para o seu pai e quanta graça ele estendeu sobre você. Estenda ao próximo também. Não passe a mão achando que é amor. Fale a verdade. Fale a verdade. Aponte o caminho, mas também caminhe junto. Esse caminhar junto serve muito para mim. Você tem sido um lugar seguro para quem precisa confessar? Pergunte para você mesmo. As pessoas podem compartilhar e abrir o coração com você? Você é um lugar seguro? Ou as pessoas têm medo de abrir o coração com você? Responda. As pessoas podem abrir o coração ou elas têm medo de falar alguma coisa para você? Irmãos, tem coisa que você não comenta nem com o seu marido, dependendo do problema. Tem coisa que se alguém abre o coração para mim, eu não posso compartilhar com o meu marido, é particular daquela pessoa. Nem problema. Porque senão eu teria chamado uma reunião de comissão. Se chamou só o pastor e a pastora, ao menos que ele diga, posso compartilhar. Mas se não foi dito, irmãos. Então a gente está orando aqui para a confissão de pecados. E a oração a gente viu que ela é poderosa. Se o Senhor começar a levantar pessoas aqui para confessar pecado, ela pode te procurar, irmãos? Ela pode abrir o coração para você? Você consegue enxergar na igreja alguém seguro que você possa compartilhar e abrir o seu coração para essa pessoa? Não é fácil, irmãos, você encontrar alguém para conversar. Às vezes a gente quer muito que os outros se abram, que os outros contem para nós. Mas e você? Você também tem a mesma facilidade ou você tem dificuldade? Porque se você também tem dificuldade, você já pensou que o outro também pode ter a mesma dificuldade que você? Acho que todo mundo que é líder de adolescentes, de mulheres, enfim, a gente quer que as pessoas se abram. Conte para nós. Eu não tenho facilidade de ler as pessoas. Eu tenho muita dificuldade. Então, a gente também tem dificuldade. Então, a gente tem que olhar para o outro com graça, com amor, irmãos. É isso, irmãos. É ser parecidos com Jesus. Vamos orar? Eu gosto de sempre terminar orando, pedindo que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, amanhã, irmão, nós vamos falar sobre o impacto que tem na nossa vida quando a gente encobre o pecado. Áreas da nossa vida não avançam, o casamento não avança, a vida financeira não avança, a vida espiritual não avança, nada avança. Porque a gente está numa jurisdição do inimigo. Quando eu estou em pecado, eu estou na jurisdição de Satanás. Isso é fato. Pai, nós pedimos ao Espírito Santo, nosso amigo, nosso Consolador, que essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe, seja encorajadora para os nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos identificar em nós mesmos os pecados que a Bíblia nos orienta, Senhor. Que quando formos para um lugar de oração, Senhor, venhamos desnudar a nossa alma diante do Senhor e confessar os nossos pecados, dando nome, chamando o pecado pelo nome, confessando, deixando, para que sejamos curados, ó Deus. Pai, mas nós também queremos ser lugares de refúgio, onde as pessoas possam olhar para nós e ver em nós homens e mulheres confiáveis, onde eles possam depositar em seu coração e nós possamos
Que o Senhor